O tema de hoje é o culto bíblico. Você tem cultuado a Deus devidamente? Você tem cultuado a Deus regularmente? Este é um assunto que podemos analisar, não é bem compreendido pelos cristãos atualmente. Quando se dirigem à casa de Deus, muitos não têm o devido esclarecimento, a devida consciência de que estão prestando uma adoração a Deus. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós encontramos na palavra de Deus o modelo de culto que Deus se agrada. Deus não se agrada de qualquer culto, como infelizmente nós vemos nos dias de hoje, cultos que parecem mais uma espécie de um show, cultos que parecem mais um programa televisivo, um programa de teatro. Será que esses cultos, eles têm agradado ao Senhor? Com base nisso, nós podemos ver em primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 16, quando, numa época em que a arca do concerto, ela foi trazida por Davi para a cidade de Jerusalém, ali Davi estabeleceu os levitas, estabeleceu toda uma ordem para celebrar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Vemos pessoas sendo designadas juntamente com os sacerdotes para oferecerem um culto a Deus. E nesse capítulo 16 de 1 Crônicas, nós podemos ver como Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então ele diz: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E no verso 29, ele diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui nós vemos as bases para o modelo de um culto bíblico, para que nós, que fazemos parte da nova aliança, quando nos dirigimos à casa de Deus, precisamos ter esse conhecimento e não oferecer para Deus um culto tolo, um culto que isso não representa nada.
nós temos que oferecer algo que realmente possa retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, especialmente a grande salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O culto nada mais é do que uma devida resposta à autorrevelação que o Senhor nos oferece através das Escrituras e principalmente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós estamos oferecendo honra, nós estamos glorificando a Deus, ofertando a Ele agradecimentos de todas as suas boas dádivas, de todo o conhecimento que podemos obter através da sua palavra, de sua grandeza, da sua graça que Ele tem nos concedido. Portanto, seus servos louvam-no por aquilo que Ele é, agradecem a Ele aquilo que Ele tem feito em suas vidas, desejam que Ele aumente a sua glória por meio de contínuos atos de misericórdia, de atos de juízo, de poder, e nós confiamos nele com orações, pedindo por nosso bem-estar e pelo bem-estar de outras pessoas. Portanto, precisamos aprender a cultuar a Deus, atentar para a sua palavra de instrução. Isso faz com que nós o honramos, enquanto que, infelizmente, muitas pessoas às vezes estão no culto, mas estão desatentas. Enquanto a palavra é ministrada, essas pessoas circulam, como demonstrando o mínimo interesse pela palavra do Senhor. Que coisa triste, porque não estão dando a devida atenção ao culto que está sendo oferecido a Deus. Uma desatenção à sua palavra, com certeza o ofende. Quando nós estamos diante de uma autoridade, temos o privilégio de ouvir, por exemplo, uma autoridade daqui deste mundo, um governador, um presidente da República, fica muito feio nós virarmos as costas, andarmos para um lado para outro. Isso é uma ofensa. Nós devemos estarmos atentos à posição que aquela autoridade ocupa, quanto mais quando se fala da palavra do Senhor. O culto aceitável a Deus, ele tem algumas exigências para ser realmente recebido por Deus, porque senão isso não passa de uma ilusão que o homem pode oferecer. Nós precisamos ter mãos limpas e coração puro. O salmista, no Salmo 24, verso 4, ele dizia: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Deus exige mãos limpas, coração puro e uma disposição para expressar devoção em obras de serviço que nós podemos oferecer para Deus, bem como em palavras de adoração. A base do culto
Os pilares do culto, os paradigmas do culto é a relação de aliança pela qual Deus se tem ligado àqueles a quem Ele salvou e reivindicou. Isso nós vemos no primórdio, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão, e ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aliança da graça de Deus. Essa aliança, ela está fundamentada numa base que nós vemos no culto que Deus instituiu no Antigo Testamento, que são figuras, que são tipos do que nós podemos oferecer também no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o espírito do culto de aliança, como no Antigo Testamento, revela para nós que era uma espécie de uma mistura de reverência e alegria pelo privilégio de aproximação diante do poderoso Criador, com auto-humilhação, com honesta confissão de pecado e necessidade da pessoa se apresentar diante de Deus. Uma vez que Deus é santo e o homem é pecador, é preciso que seja sempre assim essa correspondência. Quando nós nos aproximamos de Deus, podermos ver a nossa pecaminosidade diante de um ser santo. O culto, se nós não tivermos um bom entendimento neste mundo, enquanto estamos aqui na terra, como é que nós vamos realizar o culto lá no céu? Há necessidade de nos apresentar, de estarmos conscientes de que nós já estamos com a vida eterna. Consequentemente, o culto que nós fazemos será similar ao culto que vai ser oferecido no céu. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 8 a 11, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós encontramos várias outras referências de como o culto a Deus será central na vida no céu, não vai ser mais interrompido para um descanso, e nós estaremos para sempre, todo sempre, louvando a Deus. Podemos ver
no capítulo 5, no verso 9, que diz o texto de Apocalipse: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Este é o culto celestial que um dia nós estaremos celebrando ao Senhor. Portanto, o culto deve ser central na vida da igreja na terra. Como hoje podemos ver o absurdo de pessoas que não se reúnem mais na igreja? Como podemos entender esse comportamento que está totalmente fora dos padrões da Bíblia, da orientação que podemos enxergar, ver na Bíblia? Infelizmente, muitos têm deixado de se congregar, muitos estão procurando outros afazeres durante as reuniões regulares dos cultos. E isso, com certeza, não agrada ao Senhor. A adoração deve ser já a atividade principal que nós podemos ter, tanto no sentido particular como no sentido comunitário, na vida de cada um de nós. Senão nós estamos totalmente fora dos propósitos de Deus. Nós podemos ver isso acontecer em nossos dias, infelizmente. Nós vemos em Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo dizer no verso 17, ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo tem que ser feito através do Senhor Jesus Cristo, porque ele abriu a porta por nós. Agora, podemos ver algumas atividades do culto no Antigo Testamento e fazer uma relação com as atividades que podemos ter na Nova Aliança. No culto no Antigo Testamento, nós podemos ver o sábado, que era instituído para Israel. Nós podemos ver as 3 festas anuais que deviam ser celebradas. Festas como a Páscoa, festa das semanas, festa dos tabernáculos. Existia também o dia
expiação. Existia um sistema sacrificial regular que exigia ofertas queimadas, tanto diárias como mensais. Nós podemos ver também os rituais de purificação pessoal, de devoção, e então todos esses rituais, esses dias, essas festas, faziam parte do modelo dado por Deus. E será que isso ainda é trazido para a nova aliança? Esses tipos do Antigo Testamento, eles agora dão lugar aos seus antitipos, como o sacerdócio, o sacrifício, a intercessão de Cristo. Tudo isso superam o sistema mosaico para remover o pecado, por exemplo. Nós encontramos no livro de Hebreus, falando sobre isso, do capítulo 7 de Hebreus até o capítulo 10, nós vemos que nessa nova aliança o sacrifício é perfeito. Melquisedeque, por exemplo, como tipo de Cristo, o sacerdote de Cristo é superior ao levítico. E por aí Cristo é o sacerdote único e perfeito. A antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, do que Cristo é o mediador. Os chamados ritos e ofertas de sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. O sacrifício de Cristo não se repete porque é perfeito e eficaz. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Daí nós vemos que estamos numa nova aliança, e desta nova aliança nós vemos que podemos oferecer um culto a Deus através do Senhor Jesus Cristo de uma maneira que agrade mais ao Senhor, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso pastor, como aquele que é o intercessor, e podemos fazer por meio dele. Podemos ver o batismo, quando o Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 28, verso 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tudo para estar fazendo com que o homem entenda que o sacrifício de Cristo foi para promover a aliança. Essa aliança também é feita através do memorial da ceia do Senhor. Nós podemos ver que agora não precisa mais a circuncisão, não precisa mais a Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascual. O calendário judaico era de festas. Agora não se aplica mais essas festas judaicas, porque em Colossenses capítulo 2, verso 16, Paulo diz, ninguém vos julgue por causa da comida, de bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, porque isso foram sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então esses ritos
impureza cerimonial, ritos de purificação acabaram, e o sábado ele foi renovado com a mudança do último dia da semana para o primeiro dia da semana. Os apóstolos e toda a igreja cristã cultuavam a Deus no primeiro dia da semana. Atos, capítulo 20, verso 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então hoje, tudo isso foi modificado neste culto que podemos oferecer a Deus. Também era o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, primeiro dia da semana, conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 10, nós vemos que no primeiro dia da semana achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvir por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então hoje, o domingo é o dia principal. Todos os dias podemos adorar a Deus, mas é o dia que no nosso calendário profissional podemos ter um dia de descanso, e é um dia que nós podemos estar na casa do Senhor juntamente com os nossos irmãos, celebrando, cultuando a Deus. Essas mudanças do Velho Testamento para o Novo Testamento foram importantes, mas o modelo para o verdadeiro culto, com seus elementos essenciais, ele continua imutável até o dia de hoje. Essa questão de nós nos apresentarmos com, como disse Davi, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o salmista, ele dizia no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Oferecemos um culto bíblico, um culto que realmente agrade ao Senhor. Essa deve ser a nosso intuito, nossa motivação, para que o Senhor possa se agradar de nós. E a palavra de Deus diz que o Senhor é galardoador daqueles que lhe buscam em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Amém.